Boa tarde, Rádio Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo, aquele que você já sabe. Todas as segundas-feiras estamos aqui no período da tarde para poder falar com vocês e trazer muito conhecimento, muita alegria e, claro, nossos palestrantes da Cooperativa Conexão Novo Mundo, que faz a gente estar cada vez mais melhor e pertinho de você. Dúvidas, questões, sugestões, manda para a gente. Manda pelo nosso WhatsApp que a gente responde para vocês, deixa aí os comentários, porque afinal de contas fazemos isso para vocês e com vocês. E hoje aqui conosco nós temos a nossa querida Soraya Sacramento, que vocês já conhecem. Bem-vindo, Soraya. Obrigada, querida, muito obrigada. Cá estamos nós novamente, para uma nova conversa gostosa. Pois é, e nós temos mais uma convidada que eu não sei se ela vai conseguir vir. Se não conseguir, não tem problema, eu com a Soraya vamos dar conta, só que nós temos uma novidade. Dessa vez nós vamos ter 3 programas seguidos com Soraya Sacramento, a Márcia, que vamos ver se ela vai vir para conseguir vir hoje, e eu sou Leicatane. Então, nós vamos fazer algo diferente. Vamos começar um tema e continuar na próxima semana. Falando na Márcia, lá vem a Márcia aqui entrando já para dar as boas-vindas para a gente também. Então, nós, como eu estava dizendo, a gente vai ter um programa, vão ser 3 programas, com uma lógica, com uma estrutura para a gente poder falar com vocês. E a Márcia acabou de chegar, já vou dar a fala para ela. Márcia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Zuleika, boa tarde, Soraya, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Barreirinha. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Estava aqui comentando, Márcia, e como nós vamos ter 3 programas seguidos de nós 3, 3 a 3. 3 segundas-feiras nós estaremos aqui e gostaria de falar para vocês que a gente vai estar montando um programa com uma estrutura diferente. Então, hoje, nós vamos estar falando com vocês o poder das escolhas, vida com propósito. Vamos começar a falar, cada uma na sua área, para a gente poder divulgar isso e trazer para vocês algo diferente. Vamos ver se está certo? Gostando ou não, mande sua sugestão. Não se esqueça, sempre presente aqui conosco na Rádio Barreirinha. Bora lá? Bora lá. Quer começar, Soraya? Ou quer começar, Márcia? Escolha aí. Então, bora lá. Sem problema nenhum. A gente gosta de propósito, né? Eu acredito sempre que a vida sem propósito, ela não é uma vida. Na verdade, aí é só uma sobrevivência. E a gente não está aqui para sobreviver, né? A gente está aqui para viver. E para isso é preciso ter propósito. Aí, trazendo aqui para a minha vida de sustentabilidade que dá lucro, o propósito, na verdade, ele entra como, acho que é a conexão, é a chave da história, porque sem propósito a gente não consegue fazer sustentabilidade, porque a sustentabilidade, na verdade, ela engloba a sua forma de olhar para suas próprias responsabilidades dentro do contexto da vida, né? Isso dentro do contexto da vida social, dentro do contexto da vida profissional, dentro do contexto familiar, porque a sustentabilidade não é dissociada de nada, tudo faz parte. E, na verdade, é o seguinte, assim, né, para a gente falar de sustentabilidade com quem não tem um propósito de vida, a gente está falando para a parede, porque, na verdade, se você quer viver, você precisa pensar na sustentabilidade como sendo você responsável por, assim, né, a gente criou o problema e a gente é a solução. Então, somos todos criadores do mesmo problema, no mesmo momento, a gente está aqui vivendo nesse momento decisivo, e a gente tem a possibilidade de resolver. Então, eu acho que o firme propósito da gente ser a gente, da gente ter essa clareza de que nós somos responsáveis pelos nossos, acho que pelas nossas soluções, pelos nossos problemas, eu acho que já é uma forma de identificar, sim, eu tenho um propósito de ser eu tenho um propósito de ser melhor, eu tenho um propósito de viver num mundo que seja adequado para todo mundo. E que eu acho que é isso que tem que ser o propósito da gente. A profissão ou qualquer outra coisa é ferramenta, é meio. O propósito é você querer uma coisa maior. E a sustentabilidade, no meu ponto de vista, ela não é maior, ela é necessária demais da conta.
Não tem como a gente fugir dessa questão. Então, acho que é isso, trazendo para a sustentabilidade, propósito e sustentabilidade andam juntinhos. Márcia? Pois é, eu estava pensando aqui, né? Eu falo sobre tomar decisões, sou uma especialista em tomar decisões, e fico pensando assim, que tipo de escolha que a gente faz quando a gente não tem essa clareza de propósito, né? E o que é o propósito? Como você disse, é uma coisa maior, sustentabilidade é a ferramenta, mas cada um deve definir. Para mim, propósito também, além de ajudar o outro, de contribuir para o mundo, de transformar um mundo melhor, é você também olhar para a sua vida, né? Para os seus valores, para a sua personalidade, para a sua subjetividade. E isso, buscar integrar isso com o todo, cuidar de si e cuidar do outro. É o mandamento, amar a si mesmo, amar o outro como a si mesmo. Eu acho que casa aqui essa me faltou a palavra agora, mas esse mandamento bíblico, né? É isso. Porque você tem que cuidar de si, ter o seu propósito, tem que estar de acordo com os seus valores, mas estar, ao mesmo tempo, agregado ao todo e cuidar de todos, um aluno ao outro. E aí é preciso você olhar esses valores, essas questões, para não ter uma escolha automática, né? Porque senão acaba também caindo naquela coisa assim, quem não tem um propósito, que não tem um norte, não sabe, qualquer coisa serve. E às vezes a gente está numa correria danada, está no automático, está tomando decisões que não estão de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, só porque sabe aquele efeito manada? Só porque está na moda, só porque todo mundo toma. As pessoas tem um momento que elas não fazem esse tipo de reflexão, né? E aí isso acaba deteriorando a qualidade da escolha. A escolha acaba sendo uma escolha ruim, né? O que você acha disso, Zuleika? Exatamente. Quando a gente entra no efeito manada, como você está comentando, Márcia, é uma situação que a gente não pensa. Uma das técnicas que nós temos na gestão do tempo é nós usarmos o método Pomodoro, que ele fala de 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos, não importa o tempo que você vai estar focada, né? Mas quando você para, quando você tem os 5 minutos que você para, esses 5 minutos é para reflexão, é para você relaxar, e enquanto a gente relaxa, a gente começa a pensar, mas por que eu estou fazendo isso? Será que isso que eu fiz, essa meia hora, nesses 20 minutos, nesses 25 minutos, realmente foram relevantes para aquilo que eu estou pensando no meu dia? Eu tinha planejado isso ou durante esses 20 minutos eu não estou focada no que eu quero? Porque foco é muito fácil ensinar, é muito fácil a gente saber como focar. A gente são técnicas, é treino. Treino é tudo, tudo é treino, não é isso? É muito fácil aprender. Mas a questão é, você está focando no que precisa? Você está focando realmente na sua escolha correta? Você está fazendo uma escolha dentro da sua produtividade, do que você quer seu sonho, onde você vai chegar, porque senão a gente está que nem Alice, né? Além de estar no efeito manada, a gente está aqui, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, por isso que a gente entra no manada, nesse efeito, né, Márcia? Eu posso falar um pouquinho? Isso que vai ao encontro do que eu estou dizendo dos teus valores. Você entra no foco e você entra em flow quando você descobre o teu talento, quando descobre o que te move, que descobre assim, o que te dá felicidade, porque nesse momento que você está lá no flow, produzindo, esse momento você está lá, está indo ao encontro do seu propósito. Aí vem foco, aí vem prioridade, aí vem, a gente consegue, quando a gente está presente, né? Presente, a gente tem que estar presente, porque se a gente entra no automático,
acaba fazendo por fazer sem essa reflexão. E essa dica do Pomodoro é muito bom, porque tem um momento que a gente para. Também tem um estudo da neurociência que diz que a gente consegue ficar no flow 20 minutos, né? 30 minutos lendo, depois a gente vem e desliga, entre aspas, e volta, e é esse momento que a gente vai, respira, reflete, prioriza, né? Porque tem aquela. Também me lembrou, na hora que você falava do Pomodoro, me lembrou uma outra dica que você me disse de uma outra vez, dos 20% é que importam para o teu resultado. Tem uma tese, né, que é até premiada pelo Nobel, que 20% do teu tempo, provavelmente quando você está em flow, é que impactam no sucesso na consecução do teu objetivo. Né? E, consequentemente, tudo isso permeando aí vem a sustentabilidade. Né? Tudo isso, a sustentabilidade dando base para tudo isso. Que até para ser sustentável precisa. Eu viajei muito. Não, eu gostaria que colocasse, a gente explicasse, porque não sei se todos os ouvintes sabem o que é o flow. Que tal a gente explicar o que é o flow aí para todo mundo? Sim. Quem começa? Pode ser eu? Pode. Olha, o que eu entendo como flow? Flow é o momento em que você está no fluxo, você entra no fluxo, você está num estado de produção que você está totalmente presente, concentrado, produzindo alguma coisa, ou escrevendo, ou lendo, ou estudando, ou cantando, né? É um momento em que você conecta com o divino, porque você está. É como se você tivesse. Porque flow, em inglês, a tradução, a livre tradução é fluxo. Você entra no fluxo e vai leve, vai flutuando. Eu espero ter sido clara nessa minha explicação, mas tem produções, por exemplo, quando eu estou lendo algum tema sobre neurociência, eu desligo, fico aqui 20 minutos presente. Quando eu estou na minha sala de aula, que eu estou fazendo psicologia, eu sento lá e consigo, desligo de tudo e percebo e fico ali. Mas são temas que me falam ao coração, são coisas que me interessam, são coisas que. E aí, é nesse momento em que eu estou plena, naquele lugar, eu estou em flow. Alguém gostaria de complementar para me ajudar? Então, eu acho que flow é uma coisa bem. Não é específica de uma situação, mas é um estado, é o estado interno. Voltando naquela questão de propósito, e absolutamente tudo está dentro da gente, então não tem nada que eu vá conquistar, ou que eu vá descobrir, ou que eu vá definir em termos de propósito que não seja dentro de mim. E aí, vou colocando isso também com o flow e a sustentabilidade, né? Na verdade, a sustentabilidade, se você tiver em flow, ou seja, se você tiver o seu autoequilíbrio, e isso não é algo que a gente fica o tempo inteiro equilibrado, é algo que você tem que buscar o tempo inteiro e escolher estar no flow, né? Escolher, porque a gente entra entre o caos e a organização. E o caos é necessário, senão não tem organização. E a organização é necessária porque ninguém vive dentro do caos o tempo inteiro. E o caos não é uma coisa negativa, o caos é um movimento abrupto que faz a gente, né, faz aquele rebuliço, e aí você tem que entrar em algum ponto de organização desse caos. Mas o caos, às vezes, te faz fazer escolhas bem bacanas no sentido de movimento interno. E o flow, eu acho que é isso, é o movimento interno adequado. O que é o movimento interno adequado? Cada um com o seu cada um. Eu tenho a minha forma de entrar no meu flow, e esse meu flow me faz integralizar. Eu uso as minhas ferramentas, e o Reiki é uma ferramenta que eu uso, que me integraliza com as minhas 4 inteligências, que me deixa no flow, e que isso faz com que eu entenda muito mais claramente o que significa ser sustentável para mim e para o mundo. Na verdade, quando a gente está dentro desse flow interno,
que eu acho que é isso, que é o estado nosso, a gente tem mais clareza sobre as nossas escolhas, né? E a sustentabilidade, ela é uma escolha, você tem que acordar e achar assim, eu quero ser uma pessoa que respeita absolutamente todo o contexto, todas as coisas, eu quero. Então, então eu vou pensar dentro da caixinha da sustentabilidade, que é exatamente essa coisa do respeito com as questões ambientais, com as questões sociais e econômicas. Soraya, mas isso é um papo meio assim, né? Não, isso é do dia a dia. Quando você acorda, você pode escolher assim, ok, eu vou escolher a forma como eu vou escovar meus dentes, eu vou escolher o produto que eu compro, eu vou escolher o café da manhã que eu tomo, eu vou escolher ser um pouco mais coerente com o meu corpo e entender que, infelizmente, principalmente no Brasil, a quantidade de agrotóxicos liberados e o carnaval que se faz no processo produtivo, ele traz muitos inconvenientes para a saúde da gente. Então, é legal a gente pensar assim, ok, se eu posso, quem não pode, não pode. Se eu posso escolher, eu vou escolher, de repente, alguma coisa orgânica que seja mais próximo de mim, ou que tenha sido produzido mais próximo de mim. Por quê? Porque a produção, quando você, sei lá, você vai comprar uma coisa importada porque é mais barato, vamos supor. Cheio de plástico, cheio de isopor, cheio de tudo, né? Porque é um monte de embalagem. Aí, o que eu faço? Eu faço a minha escolha de comprar alguma coisa orgânica, eu vou comprar menos, vou comprar alguma coisa só para aquele dia e para o outro, não vou gerar resíduo, porque não está embalado, e tudo, a maior parte das coisas que são embaladas, elas passam por muitos processos. Então, e isso tira a qualidade também, além de ter o agrotóxico, além de todas as questões que a gente conhece, a gente também tem o hábito de consumir produtos que são muito processados, né? E, obviamente, quando eles são processados, eles trazem um monte de química, um monte de coisa. Então, eu acho que quando a gente está no flow, a gente olha para o nosso corpo, a gente olha para o corpo do outro, para outro que pode se alimentar ou que não tem alimento, como é que eu faço para ajudar nesse contexto? Se eu estou no flow, eu vou olhar tudo que está acontecendo à minha volta, vou entender qual é a minha responsabilidade dentro disso. Tem coisas que eu não tenho responsabilidade e outras tantas que eu tenho. Então, acho que é isso que é estar no flow. E para eu estar no flow, a minha forma é olhando para dentro de mim e integralizando as minhas 4 inteligências, e eu uso o Reiki como ferramenta para me ajudar nisso. Também não sei se compliquei ou se ajudei. Não, eu gostei, muito. Gostei que você já deu uma dica prática. Quando eu estiver muito no automático, no corre, sem pensar, porque aí eu não sei se a Azul queria falar alguma coisa, eu acabei cortando. Continua, Azul? Pode terminar, pode continuar, depois eu falo. Não vai atrapalhar o que eu falo, não. E a gente está nesse corre, né? E você falou em hábitos. Hábitos são coisas que a gente desenvolve, né? São coisas que tem muitos no automático, por exemplo, muita coisa a gente, como escovar o dente, a gente já aprendeu, guardou no automático, está lá no subconsciente, quando eu preciso, eu desengaveto e escovo o dente. Mas eu posso também desenvolver hábitos novos, como eu escovo com uma determinada pasta dental e, a partir do momento, eu vou usar outro tipo de pasta dental. Posso também ter um mau hábito de escovar o dente com a torneira aberta. Fecha a torneira. Hábitos são sempre possíveis de ser desenvolvidos. E, para isso, eu preciso estar presente. Eu preciso estar consciente, eu preciso estar aqui, eu não posso estar o tempo todo no automático, o tempo todo no corre, o tempo todo impactada pelo efeito manada. Eu tenho sempre que fazer essa reflexão que está de acordo com os meus valores, com o que eu acredito, com como eu acho que o mundo deve ser, e aí, voltando lá, só para fechar, que está de acordo com o meu autocuidado e, consequentemente, também, quando eu produzo menos lixo, eu também estou tomando conta do outro, né? Quando eu também não gasto toda a água, porque nem todo mundo tem água doce e água tratada com facilidade, eu também estou cuidando
do outro, né? Era isso. Eu vou completar o que você está falando, depois eu falo o que eu estava pensando antes. Eu tenho uma amiga que mora no Chile, que ela tem água para poder lavar louça, tudo, cuidar, de 15 em 15 dias. Eles estão acostumados com isso, então eles sabem o que é sustentabilidade, eles sabem como fazer, e é tudo quartado, é conservado, é limpo, até com guardanapo, porque não tem água, e a forma como a gente, depois que a gente percebe, a gente vai visitar alguém que é assim, a gente dá mais valor àquilo que a gente tem, né? Então isso é interessante. Mas eu queria, quando a gente começou a falar de flow, e quando eu fiz a provocação para a gente explicar o que é, eu tinha lido há um tempo atrás, eu fui atrás, enquanto vocês estavam falando, para pegar como que começou essa história, dessa teoria do flow e o que ela transformou, né? Então, eu vou ler algumas partes, outras partes eu vou contar, porque eu gostei da história. No início dos anos 2000, um grupo de pesquisadores da Universidade de Chicago analisou um pianista. Tudo começou com o piano, olha só que coisa. A plateia estava lotada, tinha muita pressão, e assim a gente olhava, assim, eles até fizeram o teste, né? Os batimentos cardíacos do pianista, normais, naturais, leves, com todo mundo olhando para ele, tudo bem, tá tudo certo. E aí, terminando, né, o compositor, né, o pianista, ele falou o seguinte: minha mão se movimenta sem qualquer comando, e aparentemente eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Fico apenas ali, sentado, em um estado de reverência e encantamento. A partir daí, eles criaram a teoria do estado de flow, né? E tá aí o pesquisador que criou o nome, ele falou, é um momento de concentração tão intensa que não sobra atenção para pensar sobre algo irrelevante ou se preocupar com problemas. A autoconsciência some e a percepção de tempo fica distorcida. Então, o flow é quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, com muita consciência no estado presente, mas aproveitando aquele momento, como se fosse algo interminável, como se fosse algo... E não importa se você demora 5, 10 minutos para fazer uma música, tocando piano, como você, de repente, está fazendo algo mais demorado. Cada um vai ter o seu estado flow no momento que ele for fazer. Por isso que quando você falou, eu falei, deixa eu lembrar, que eu também quero lembrar, contar essa história, que eu acho muito linda. É isso mesmo. Né? Então, explicado o flow, tanto na parte teórica, como surgiu, como os exemplos que vocês falaram, que é isso mesmo, aquele momento que a gente para e faz, não importa o que seja, né? É cada um, como vocês já falaram aqui, né? Cada um vai ter seu jeito de ser. E a gente vai usando aí as nossas escolhas do que fazer. Mas isso tem a ver com o nosso, como a gente está falando, né? Com o nosso propósito. Quando a gente descobre o nosso propósito, é muito mais fácil a gente achar o flow, porque a gente já sabe o que a gente quer. Quando a gente não sabe o nosso propósito, qualquer coisa a gente começa a achar que, tá bom, isso vale a pena, isso eu vou fazer. Então, descobrir o propósito, acho que é o começo de tudo para a gente ir por esse caminho, não? Com você, Soraya. Sem dúvida. É exatamente o que a gente falou no começo, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? E aí... A questão é que, durante um tempo, me incomodou muito a moda de... Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Estava me incomodando essa moda do propósito, sabe? Eu falei assim, gente, metade da população, e eu acho que eu me incluo nessa metade, ou mais da metade, não faz ideia do que vem a ser um propósito, né? E aí aquilo estava me incomodando nesse sentido, de vender um peixe, todo mundo vendendo seus peixes, e eu falei assim, mas eu não tenho nada disso, eu não sinto nada disso. Nada disso para mim é propósito. Até que nesses meus movimentos e nessa minha internalização, no sentido de entender e começar a tirar as cobertinhas da minha essência, descobrir a minha essência, e aí eu falei assim, então, gente, olha só, a gente é colocado em várias caixinhas, a gente nasce de uma forma e a gente é conduzida da forma como a família, como a sociedade que a gente vive e tal, oferece para a gente é moldado de várias formas e tal. Então, descobri qual é o propósito da minha própria vida, é descobrir eu.
Por quê? Porque me enfiaram em tantas caixinhas durante esses tantos anos que eu tenho de vida, que, assim, e não é que me enfiaram, é uma coisa muito normal. A minha geração toda esteve dentro dessas caixinhas, e todas as gerações têm caixinhas específicas que vai entrando, e vão se colocando, e vão se moldando, e vão se moldando. Aí você perde a referência de quem você realmente é. Então, eu acho que a gente nasce com a nossa energia aqui, né, o Xi, e essa energia vai durar até o último dia que a gente viver, a gente não sabe quanto tempo é. Só que, assim, a gente, dentro da forma como a gente nasce, e com todos os desafios e os nossos talentos que a gente traz, a maior parte eles ficam incubados, ou sei lá, esperando a gente abrir algumas caixinhas para chegar nele. Então, eu descobri que o meu grande propósito na vida é saber quem eu sou, é ser eu. E aí tem uma questão que eu acho fundamental, que eu ouvi da Lucilena Galvão numa palestra, que ela fala como mensagem, né? Isso ficou marcado para mim, até criei vários ciclos em função disso. Ela fala assim, que ela deseja que ninguém chegue no fim da vida, seja qual for a idade, mas chegar no seu último dia, olhar para trás e achar que não fez um bom negócio, ou seja, não se descobriu. É você morrer sem saber quem você é. E aí eu acho que filosoficamente, agora eu estou estudando filosofia, eu consegui entender muito claramente a fala dela, que realmente é o grande desafio de cada um de nós, e isso não é só desse momento século XXI, e a filosofia ela é de antes de Cristo muito, 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 e na verdade sempre houve esse questionamento, né, de quem sou eu, como é o caso do que ela coloca. E eu passei a colocar isso para mim como norte dentro dos meus trabalhos, que é assim, ok, quais são as coisas que a gente precisa para a gente ir se descobrindo e entendendo quem a gente é? E eu pus um propósito para mim, esse é o meu propósito, é chegar lá no último momento, olhar para trás e falar assim, gente, eu deixei um rastro maravilhoso. Eu plantei um monte de semente que eu não vou estar aqui para ver germinar, mas algumas eu vi, outras não, mas é isso. Então, o meu propósito é esse, de vida. Aí quando se fala assim, porque é isso que me incomodava, as pessoas falam do propósito como sendo uma coisa, eu quero ganhar tanto, eu quero comprar X, eu quero trabalhar e tal, e isso e aquilo, eu quero viajar para... Gente, isso não é o propósito, isso são alguns objetivos que eu também tenho, sabe? Algumas coisas que eu gosto, que eu desejo fazer na vida. Mas eu achava muito pobre para mim isso ser um propósito. E eu falava assim, eu não tenho esses propósitos, eu não sei falar, eu não sei explicar. Agora eu sei qual é o meu propósito de vida. E a filosofia tem me ajudado muito a entender isso, que é realmente assim é assim que a gente caminha para não andar na manada, descobrindo quem a gente é e descobrindo os propósitos da gente nesse sentido muito mais amplo, né, de ser humano. É isso, quero ser humana dentro da palavra certinha, de ser humano, não perdida no contexto. E aí a gente volta de novo para o autoconhecimento, né? Sempre é a base, sempre é a primeira coisa. O autoconhecimento para poder entregar, né? Você falou isso muito bonito, de uma forma muito bonita, mas foi o que eu entendi. A gente tem que estar sempre buscando, tendo ferramentas como essa do Reiki, que é fantástica, e outras inúmeras formas, né? Mas sempre nessa jornada, que é uma jornada fantástica. É isso, o propósito é algo que para mim é muito simples, o meu propósito, ser feliz, ponto. Se os outros vão ser, se não vão ser, se estão comigo, se não estão comigo, o meu propósito é ser feliz. Se eu puder ajudar outra pessoa, ótimo. Se eu não puder ajudar outra pessoa, também ótimo, porque seria muita pretensão da minha parte querer ajudar todo mundo e nem Jesus conseguiu, né? Então meu propósito é ser feliz. Eu estou feliz
eu já sei que eu estou realizando. Por quê? Precisa ter uma coisa para fazer, para mim não resolve, porque são tantas coisas, tantas pessoas que estão atrás, assim, nosso convívio, né? Nós estamos aqui hoje, está todo mundo feliz aqui, pelo menos eu estou, e eu espero que vocês também estejam. Eu estou em flow. Quando eu vejo, passou a 1 hora. Olha, o que eu ia falar, quando nós temos concentração, a gente está aqui presente, o nosso tempo vai ser de 1 hora, cada um falando um pouco, aqui a gente bater bate-papo. Quando termina, você acabou de falar, gente, já passou meia hora do programa, para mim parece que foi há 1 minuto atrás que a gente começou a falar, a gente nem percebe. Não percebe. Tem relógio aqui do lado, então meu estado flow hoje. Eu vou ficando mais leve, mais à vontade, acho muita graça, saio super bem, com uma sensação de dever cumprido, sabe? Assim, de que valeu a pena esse momento. Por isso que gosto, por isso que estou sempre aqui. Né? Sempre que me convidam, eu estou sempre na barreirinha, porque eu adoro estar conversando. Mas é que eu acho que isso aqui que a gente faz e outras tantas coisas é o tal do compartilhamento que assim ficou para trás em algum momento e a gente resgata quando a gente se propõe a conversar do coração. Como sempre, não tem script, não tem nada. A gente está de coração aberto, de peito aberto. Pode ser até que não seja a melhor coisa do mundo para quem olhar e falar assim, gente, quanta besteira que essas três estão falando. Não. Mas, enfim, na verdade, é do coração. Se é do coração, não é besteira. Vamos concordar que não é, né? E se é do nosso coração, ok, lide com isso. Meu coração fala assim. E nós somos pessoas do bem, né? Então, quando a gente é do bem, eu acho que cria uma identificação, uma conexão com alguém, eu espero. Eu espero que nossa conversa faça companhia, ou dê insights, ou faça pensar, ou faça validar o que essa pessoa estava pensando. Disse, olha, eu também penso, quando a Zuleika traz um dado da pesquisa sobre flow, sobre Chicago, valida o que a pessoa já sabe. De alguma forma, eu acredito que a gente esteja agregando valor a alguém. Olha, com certeza, porque assim, qualquer partilha da própria vida da gente há de ter alguém que aproveite, né? Eu aproveito sempre, assim, eu ouço coisas que, às vezes, assim, sabe, não tem nada a ver com, talvez, o que eu estou fazendo, mas eu sou muito curiosa. Aí alguém está falando alguma coisa interessante, eu paro para ouvir e falo assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, olha só. Aí eu falei, caraca, que coisa boa! Olha, adquiri aí talvez a tal da interrogação aqui para eu ficar pensando, então, dá para fazer de outra forma, é possível, parará, né? Enfim, está aberta, né? Filosofando, né? É uma filósofa, então, como filósofa, já... Gente, a pessoa que é louca, né? Porque ela é engenheira, agora ela é filósofa. Mentira, eu não sou filósofa. Nossa, não tem a mínima chance de eu chegar a ser, mas é tão bom estudar, né? Isso. Bom. E eu acho que tem tudo a ver, sabe, Soraya, com essa proposta da sustentabilidade, porque cria muitos questionamentos sobre o que é sustentabilidade, como ser, qual é a melhor maneira, qual é a nova sugestão, qual é a nova dica. Criar essas perguntas, pensar de uma forma filosófica e existencial, para mim, você está no caminho certíssimo na hora que você começa a estudar filosofia e agrega com a sustentabilidade. Inclusive, com a própria sustentabilidade de você mesmo, né? de você ser sustentável, de você se manter saudável mentalmente, saudável espiritualmente, energeticamente. Então, você tem que, de novo, partir de você para o grupo. Você tem que estar bem, tem que ter sustentabilidade de você para poder construir em grupo. Foi isso que me veio agora. Sim, eu acho que é isso. Se eu quero ser uma pessoa que quando chegar lá minha hora, sei lá, se é amanhã, depois, daqui 10 anos, 15, 20 anos, 30, nossa, exagerada, mas pode ser, vai que, né? A gente não sabe.
eu acho que é isso, chegar melhor lá no sentido de clareza da jornada, porque o que importa é a jornada, e assim, como a Azul falou, se a jornada for para leve e gostosa, cara, a gente aprende todo santo dia. E aí eu criei os projetos que chamam Vida Leve. E, nossa, como é bom fazer isso, sabia? Porque, assim, aí a Vida Leve, ela envolve o reiki, envolve a sustentabilidade, e envolve os movimentos do corpo, a música, assim, a gente traz todo mundo para o aqui e agora através da minha fala e através da música, através de uma amiga minha que trabalha comigo nessa questão, e faz os movimentos em grupo. Olha, é uma delícia para todo mundo, sabia? E é isso, porque está todo mundo desacostumado do compartilhamento, está desacostumado de dar a mão e passar energia um para o outro, está desacostumado do carinho, afeto independente, sabe? Sem interesse, sem esperar nada em troca. Eu sei que eu também saio de lá mais feliz do que eu entrei, muita coisa. Muita coisa. E acho que é isso, que igual a gente está aqui, feliz, e tem razão, Zu, a gente só tem que... Quando a gente pensa na gente, não é egoísmo, é porque a única coisa que a gente tem controle é da gente, não tem controle de mais nada, e mal e porcamente, né? Então, se a gente só tem controle da gente, a gente tem que buscar a nossa felicidade. Ninguém é feliz fazendo mal para ninguém, então, cara, a gente está feliz é porque está tudo bem. Você sabe que uma coisa incrível que vocês estão falando é o quanto a música nos afeta. Você vê o exemplo que falou do pianista, a gente chega numa festa, o som da música vai mudar o nosso humor. Quer seja, não gostei daquela música, poxa, estou na festa, toda animada, e aquela música de novo, não quero, não gosto daquele tipo de música que está tocando. Como se é algo que você gosta, você vai estar lá. Agora, tem uma coisa que modifica todo mundo. Quando é uma música, não precisa ter letra, mas que é uma música que tem um som que anima, sem letra, sem julgar o que está falando, o que não está falando, mas quando você entra e não tem, você já entra no estado, e aí tem os estudiosos que falam de música, eu sou curiosa, eu não sou estudiosa dessa parte, mas que eu ouço eles falando, quando você está em depressão, coloque música, se você está com ansiedade, coloque música, se você está fazendo um tratamento de, seja lá qual é a doença que for, coloque música, coloque música, a única vez que eu não ouvi falar para colocar música, quando alguém fala que está com dor de cabeça. Fora isso, qualquer outra doença, fala, põe uma música. Até os médicos, quando estão operando, colocam as músicas. Então, a música traz tudo isso. Eu acho que esse estado de flow que a gente fala, a gente pode começar, não sei, acho, também não sou estudiosa disso, mas eu acho que para você conseguir o estado de flow mais fácil, acho que alguma música deve te ajudar, dependendo do ritmo que você gosta. Até porque... Ai, desculpa. É a frequência das músicas. São várias frequências distintas que trabalham várias partes do corpo da gente, da cabeça, do coração, de tudo, né? E a frequência do nosso corpo, por exemplo, do nosso coração, ela está ligada à frequência do universo, ela está ligada, e tem várias músicas que estão nessa frequência. Eu ouvi outro dia uma coisa que eu e as minhas curiosidades, né? Eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa, um Beethoven da vida, um Vivaldi, como é que eles nascem com... Tem um barulho, vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo chiado, sim. Talvez seja... Márcia, você está com seu microfone ligado? Talvez seja isso, não tenho certeza. Eu não posso explicar, gente. Deixa... Que meu som aqui é transmite para a rádio, eu não posso desligar. Tenta desligar mais para ver se está certo. Dando uma microfonia. Não sei se para quem está ouvindo está dando, mas para mim que está, por isso que eu perguntei. Então, mas aí eu fiquei pensando, né, nessa coisa, como é que nasce um gênio, né, assim, os garotos arrasavam com música, né? Aí você vai ver como é que alguém pode fazer tanta coisa, né? Uma ópera, sei lá, as músicas todas que eles fizeram, que eles criaram, é uma quantidade absurda de instrumentos e tudo muito harmônico e tal, mas é isso, a função deles tinha muito a ver com trazer para a gente algumas frequências de equilíbrio para a gente das nossas épocas, principalmente das dificuldades e das épocas em que eles foram geniais, eles traziam uma vibração, né?
para a gente, sei lá se eu estava lá nessa época, talvez até estivesse, né? Não sei, vai saber. Mas, enfim, é função, né? Acho que são esses gênios que entram no mundo, que vêm para o mundo para dar um pulo. Para dar um pulo, né? Um pulo quântico para a nossa espécie humana, né? E não foram só eles, né? Vários. Eu sou fã incondicional do Leonardo da Vinci, né? Então, assim, ele para mim é o meu. Eu não gosto desse nome guru, não, mas se tem alguém que eu me espelho, é nele, assim, no que ele trouxe de luz, né? O que ele iluminou aquela fase sombria da nossa história, né? E gostei mais desse ambiente, Zu, tá mais bonitinho. Então, assim, eu acho que a música, eu concordo com você em gênero e número, a música traz para a gente alguma coisa. Tem uma música do Reiki que eu uso que eu uso muito quando eu vou fazer, até mesmo para aqueles ciclos, que às vezes eu não mudo. Gente, quando ela começa, ela toca, parece que meu coração vai sair andando, assim, sabe? Quando ela bate. É muito, 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 muito inspiradora, muito delicada. Ela me traz uma delicadeza que está arriscada a sair voando, achando que eu sou uma borboleta e tal, entendeu? Tipo isso. Você fica leve. Menina, tem que colocar uma pedrinha, senão eu vou. Fico total. Pensa numa libriana com ascendente em Libra, né? Imagina, ar puro. Então, você segura porque a pipa está voando. Que delícia. É isso, quando a gente fala de presença, outra técnica que a gente pode falar, né, que tanto para o autoconhecimento, como para a gestão do tempo, quando a gente vai pensar essa questão de leveza, é isso, como você consegue ficar o tempo que você quer, que você precisa, fazendo tudo com leveza, sem sobrecarregar, sem perder a distração. Eu amo o livro, todo mundo sabe disso, mas se eu ficar muitas horas lendo o livro, em algum momento eu vou esquecer, eu vou ter que voltar a página. Eu costumo dizer assim, como é que eu sei que eu estou cansada? Se eu li alguma coisa e vou ter que ler de novo, pode fechar o livro, parar, marcar e volta depois, porque você não está mais assimilando aquilo que você está fazendo, por mais que você ame aquilo que você está fazendo. Então, o status flow tem um tempo certo, é impossível estar em status flow o tempo inteiro. E quando a gente fala de tempo, de estar presente, é muito mais desafiador, né? Porque nossa mente nunca está presente. É difícil, a gente tem que ter um controle absoluto disso. Estou aqui pensando nisso que nós estamos falando agora, porque está sendo super agradável, e é isso que a gente quer. Mas quando a gente está sozinho, que a gente não está conversando com outras pessoas, é muito mais difícil a gente conseguir a concentração. E agora que eu tenho outra pessoa, e eu acho muito interessante nas conversas, que a gente fala, mas se você fica só ouvindo, pergunte, porque se você não perguntar, você não está ouvindo, você está com o pensamento longe. Então, observe, sim, ouça, vamos ter uma escuta ativa, mas faça perguntas, ou, pelo menos faça um comentário, se você não quer perguntar nada, se você entendeu tudo. Comente alguma coisa. Como foi o que a gente fez aqui, né? Gostei do seu exemplo, eu também quero fazer assim. Gostei daquela outra. Assim a gente faz inteirando e a gente continua a estar presente. É outra técnica que a gente tem que usar. Fala, Márcia. Você estava falando, eu estava ouvindo, eu desliguei aqui o microfone por causa da microfonia, né? Mas eu estava ouvindo o seguinte, vieram duas coisas na minha cabeça. Quando eu ouço música, que eu estou muito agitada, essa coisa desse pensamento, sabe, do que foge o pensamento, às vezes eu estou aqui, mas, não fiz isso, não fiz aquilo, tinha que estar ali, tinha que estar... Então, a música me traz, parece que essa voz lá, essa segunda voz, fica ouvindo a música, se cala, fica tranquila e deixa eu ficar aqui, né? Então, que a gente dizem, né? Eu acho que são algumas tradições indianas, né? Que você se afasta, tem o eu e tem o outro. Eu já ouvi umas explicações assim, porque eu também sou muito curiosa. Então, parece que o segundo eu, ou o primeiro eu, fica lá ouvindo música e aí eu consigo trabalhar aqui. E também, quando vocês falaram na leveza, né? Eu fiz transição de carreira. Eu levei muito tempo para fazer, mas tem 2 anos que eu fiz. E eu estava tão mal acostumada, eu tinha um hábito tão
um padrão de pensamento, né? E aí é hábito mental mesmo, que não era crença, era uma forma de resolver a vida, que eu ficava assim, eu acordava 5, malhava, ia até 6, tomava café, depois trabalhava até 1 hora, aí parava 30 minutos, aí voltava de novo, aí chegava aqui, pegava um trânsito horrível, chegava às 19, aí ia ver as coisas da casa. E até hoje isso ficou tão arraigado que até hoje, quando eu estou cuidando de mim de uma forma mais leve, fazendo essas coisas de ouvir música, de ler um livro, de fazer uma coisa num tempo mais calmo, sabe? Eu me sinto muito culpada. E aí isso vem na cabeça, né? O quanto que a gente entra no automático, o quanto eu tinha um padrão de pensamento, o quanto eu estava assim, porque é produtivo quem faz muito, tem que fazer muito, e isso eu aprendi desde pequenininha, porque quando eu era pequenininha, era dessa forma que você era reforçada, né? Se você tinha muita coisa para fazer, se chegava em casa, dobrava tudo, guardava tudo, era toda. Ok, que precisa um mínimo de organização, porque também, né? Como você já disse. Mas eu recebia muito reforço positivo por ter muita coisa para fazer. Aí volta de novo no que eu disse lá no começo. Eu fazia muita coisa, mas muita coisa não impactava no meu sucesso. Era só estar ocupada. Né? Era estar ocupada. 80% das coisas não eram coisas tão importantes que eram 20% só, e como era a minha profissão lá de pequenininha, era estudar que era bom, eu não estudava. Eu estava só envolvida no corre, estar ocupada. Mudar hábito não é fácil, mas até hoje eu batalho com isso. E aí eu quis fazer isso para vocês, porque era um exemplo, né, na prática de quanto eu tenho que me reeducar, me reestruturar, me reinventar para poder estar nessa outra fase que é completamente diferente daquela outra carreira. Né? São competências, habilidades, requisitos, atitudes diferentes. E aí, quando eu não estou nesse fluxo, eu me sinto culpada. Eu sinto uma culpa, aí eu tenho que voltar e perguntar, mas por quê? Por quê? Soraya, eu sei que você tem outro compromisso. Vou pedir para você falar suas redes sociais, para você já se despedir da gente. E tá aí, depois eu termino com a Soraya, com a Márcia, que vai ser só o fechamento, que para a próxima semana a gente está aí, pode ser? Claro que pode. Bom, passou rápido demais, né? É isso. O que é bom, passa rápido. E foi ótimo, Márcia, te ouvir agora no final. Eu concordo com você, a gente mudar essas coisas, principalmente só as tais caixinhas que a gente entra, não tem nada de simples, não tem nada de fácil. Muitas vezes eu também me cobro, e eu, como estou mudando, eu mudo radicalmente, né? Você vem de uma história mais cartesiana e passa para uma história mais holística. Eu ainda lido comigo mesma, com o meu próprio preconceito de repente, hoje eu ser o que eu quero ser. E, enfim, não é simples. É um reeducar diário que a gente faz, né? Mas é bom, que bom que a gente está ligado e está fazendo, é isso que importa. Bom, minhas redes sociais. Como de praxe, eu desenvolvi a Casa Novo Humano e é através dela que eu faço as minhas postagens, é através da Casa Novo Humano e do site em que eu mostro as coisas que eu tenho para oferecer. Então, o site é casanovohumano.com, simples assim. O Instagram, Casa Novo Humano. Dúvida? Nenhuma. É tudo Casa Novo Humano. É só lembrar, Casa Novo Humano, está dentro. É só bater que a gente abre a porta. É coração aberto, a Casa Novo Humano recebe todo mundo, é sem preconceito, e a ideia da Casa Novo Humano é exatamente falar sobre esses temas que permeiam a vida da gente, que é a sustentabilidade, a espiritualidade, o fato da gente estar vivo aqui nesse exato momento de transição da Terra tão linda, querida, o que a gente pode fazer para dar a nossa contribuição. Essa proposta da Casa Novo Humano. Falamos sobre todos os assuntos, experiências lindas, de muitos anos com empresas, que a gente muda algumas coisas, outras a gente não consegue.
mas que a gente consegue, sementinhas plantadas, para quando eu chegar lá, naquele momento, eu falo, que bom que eu plantei aquelas sementinhas. É isso. Perfeito, obrigada, Soraya. A gente se vê segunda-feira ou em qualquer momento extraordinário durante a semana. Muito obrigada. Tá bom, obrigada também, Zu. Obrigada, Márcia. Um beijão para vocês. Tá? Obrigada, querida. Obrigada por todos os insights. Eu também agradeço pelas trocas. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Márcia, ficamos nós aqui. E aí? O que a gente tem para finalizar? Nós temos ainda 8 minutos, se quiser falar das suas redes sociais também, contar mais alguma coisa, estamos aqui abertos. Pois é, né? Eu fico sempre me perguntando se essa questão do propósito está muito fechada na minha cabeça. Eu quero melhorar sempre, esse é um ponto, mas eu fico na dúvida, é propósito, não é propósito? Então, se você também tem essas questões, não fique tão aflito. Você precisa investigar, você precisa estar atento, você precisa, como disse a Soraya, o tempo todo se descobrindo, se olhando para poder identificar qual é o seu propósito, né? Ele não vem assim, não cai, né? Ou às vezes até de repente, como a fala, vem assim uma luz, mas é uma busca. Eu ainda busco a minha definição. Essa questão das escolhas também, né? Tem que estar muito atento, né? Claro que a gente tem que economizar energia, economizar tempo, porque se a gente ficar refletindo muito, a gente também acaba parando. Então, tem que saber o equilíbrio entre o que precisa ser, mas precisa ter presença, né? Não deixar ficar no automático, não deixar, na medida do possível, ser levado pelo que o entorno da gente, que é muito difícil, mas o que o entorno da gente preconiza, mas estar atento para dizer um não também. Eu queria saber, Zu, eu tenho muita curiosidade e vontade de saber o que o ouvinte pensa, né? Então, eu queria ouvir, se não pela rádio Barreirinha, pela rádio, mas pelos nossos directs. O meu Instagram é marcianogueira.oficial, mas eu queria ouvir. Não, Márcia, não concordo nada disso, se for uma opção de besteira, ou Márcia, é isso mesmo, ou eu tenho uma dúvida. Eu gosto muito da troca, eu gosto muito da conversa. Eu vou confessar aqui um pouco de carência, porque agora que trabalho sozinha, eu quero conversar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Isso também foi um ponto a ser trabalhado, quando eu me desliguei da CLT, da empresa, porque eu tinha aquele grupo que me nutria para o bem e para o mal, mas me nutria lá. Então, e agora eu quero trocar. Então, por favor, mande os directs, de novo, marcianogueira.oficial, ou através do site da cooperativa. Por favor, continue me chamando, porque eu gosto muito de bater papo, de trocar, de conversar, e por isso que estou aqui sempre. Muito bom, é isso, pessoal. Tivemos mais um programa Conexão Novo Mundo, aqui direto da Rádio Barreirinha, para toda a Europa, para o Brasil, para quem estiver ouvindo. E a gente quer agradecer a você que está aqui, você que está nos acompanhando, e saber que esse foi o primeiro programa de uma série de 3, no qual estaremos Soraya, Márcia e eu, falando com vocês sobre tantas coisas importantes sobre propósito, sobre felicidade. Enfim, nós vamos estar um encaminhamento aí muito, muito legal quando a gente fala de sustentabilidade, de gestão do tempo e de tomada de decisão. Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Entre lá no nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br. Nossas redes sociais, no Instagram, @Cooperativa Conexão. Venha fazer parte dessa cooperativa. Se você está precisando de uma palestra para motivar a sua empresa, para que seus funcionários, seus colaboradores ou parceiros entendam algum ponto que você precisa dar destaque, e a gente sabe, às vezes a fala de uma pessoa de fora faz a diferença. E, se você é palestrante, contate. Quem sabe você possa fazer parte dessa nossa rede de palestrantes para poder trazer para vocês muito conteúdo.
e como esse bate-papo que nós tivemos hoje. Márcia, muito obrigada por você estar aqui conosco. A Soraya, que saiu, muito obrigada também. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, 13 horas, horário do Brasil, 17 horas em Portugal e aí por toda a Europa. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigada.